3 anos depois, mas o Cruzeiro finalmente volta a campo pelo Campeonato Brasileiro amanhã, às 15 horas, na Arena Gregorão. Esse jogo tem transmissão exclusiva da TV Cruzeiro e essa que vos fala estará nos comentários ali na cabine. Eu já quero começar agradecendo novamente ao pessoal do Cruzeiro pelo convite. Eu não tenho dúvida nenhuma de que tem gente muito melhor e mais preparada do que eu para estar nessa posição, mas fico muito grata, muito lisonjeada e espero entregar algo à altura do que esse time faz em campo. E tomara, vai ser a minha primeira transmissão, eu nunca fiz, e eu espero que eu dê sorte aí para o time, que a gente possa conquistar os 3 pontos. Evidentemente, se você não puder estar em loco, vai ser um prazer enorme, né, ter a sua companhia ali na transmissão. Mas se você puder, né, tiver disponibilidade, vá a campo, apoie o time. Os ingressos estão à venda no precinho, aquele que você já conhece. E o time precisa muito de você para criar um ambiente ali favorável a si, hostil às adversárias e para facilitar aí o nosso jogo. Então, se você puder, vá a campo. Se não puder, já se inscreva aí na TV Cruzeiro, caso você não esteja inscrito ainda, e nos acompanhe por lá. Pois bem, para essa partida contra o Juventude, por todo o contexto, né, o contexto do Juventude, o contexto do Cruzeiro e o fator casa, o Cruzeiro entra como favorito nesse jogo. Então, o Juventude e o Cruzeiro entram no Campeonato Brasileiro com pretensões bem distintas. O Juventude é uma equipe que acabou de subir, né? Então está fazendo o seu retorno à elite do futebol brasileiro. E num primeiro momento, a ideia do Juventude, do seu projeto, é fazer um campeonato de permanência na Série A1. Inclusive, eu acompanho muito a Carol Freitas, que é uma jornalista do Rio Grande do Sul, que faz um trabalho espetacular do futebol feminino, né? Ela, obviamente, acompanha muito o Grêmio e o Inter, mas ela também fala muito do Juventude, ela torce para o Juventude, né? Então, ela fala muito sobre o Juventude e eu tenho acompanhado aí, através dela, notícias, o noticiário dos times de lá. E o que ela vem falando sistematicamente, né, é justamente isso, que o Juventude vem para fazer um campeonato de permanência na Série A1. Ela, inclusive, colocou uma projeção de pontos que seriam necessários esse ano, que caem somente 2 clubes, para um clube que pensa na permanência, e essa pontuação seria 10 pontos. O Juventude tem 1 ponto em 9 conquistados agora nessas 3 primeiras rodadas, e a Carol, ela, inclusive, ouvi um podcast dela, né, falando sobre essas 3 primeiras rodadas dos times gaúchos, e quando ela vai falar do Juventude, ela, inclusive, fala as partidas em que ela acredita que esses 9 pontos que faltam, né, para o Juventude são acessíveis. E aí vocês já devem estar imaginando que na conta dela não está esse jogo contra o Cruzeiro. Então a gente entra muito claramente como a equipe favorita nessa partida. E eu acho que é importantíssimo, né, em primeiro lugar, que a equipe tenha maturidade e casca mesmo para assumir esse papel de favoritismo e confirmar esse favoritismo em campo, porque a gente está vivendo uma mudança de paradigma, né, saindo de um time que incomodava muito para um time que deseja brigar por títulos, até parafraseando aqui a Bianca ali no pós-jogo contra o São Paulo, e isso passa também por você saber lidar com a responsabilidade de ter que buscar o resultado, de ser o favorito no confronto. Eu acho que isso é uma coisa nova, entre aspas, para esse grupo, é algo que é um paradigma que vem sendo mudado aí do ano passado para esse, acho que já mudou muito, e aí eu estou curiosa para ver como a equipe se comporta, porque é evidente, né, que o favoritismo existe. Eu acho que a gente não tem que fingir que ele não existe não vai mudar a realidade, né, eu acho que a gente tem que assumi-lo, mas a gente também tem que entender que a partir do momento que a árbitra apitar e o jogo começar, são 11 contra 11, e o Juventude vai fazer aquilo que tem feito nessa campanha, vender muito caro as suas derrotas caso perca, porque tem feito partidas de muita entrega, né, tem incomodado demais os adversários, tem uma goleira espetacular que vive uma fase espetacular, então a confiança está lá no alto, e não vai ser fácil para o Cruzeiro, né? Por mais que seja favorito, eu não imagino de forma alguma um jogo fácil, a não ser que o Cruzeiro, né, na forma de desempenhar ali, tendo uma atuação linear e sendo correto, exato no momento que criar as oportunidades e converter os seus gols, aí ele pode facilitar o jogo. Mas até aqui, o que a gente tem visto das atuações do Cruzeiro e o que a gente tem visto das atuações do Juventude, nada me leva a crer que a gente está indo amanhã para o Gregorão para ver um jogo fácil, muito pelo contrário, acho que vai ser um jogo muito brigado, e acho que a nossa equipe vai ter que ter muita maturidade para colocar a bola no chão, conseguir encontrar os espaços, né, e punir o adversário quando tiver oportunidade. Também gostaria de ver, né, um Cruzeiro com uma atuação um pouco mais linear. Eu acho que essas 3 primeiras rodadas foram marcadas assim muito positivamente pela pontuação que a equipe fez. Eu já falei isso aqui com vocês, eu acho que o Cruzeiro fez a pontuação perfeita que ele precisava fazer nessas 3 primeiras rodadas. Eu acho que a capacidade de superar adversidades ali na partida, de acreditar até o final, né, dá para ver que o time está muito unido, que o grupo está muito fechado entre si, que há
uma confiança, assim, de uma atleta na outra e também no Jonas, né? Então, a gente vê essa capacidade de se recuperar dentro do próprio jogo, de buscar o resultado até o último minuto, se for necessário, mas isso também comunica muito com o fato de que algumas das adversidades que o Cruzeiro enfrentou nessas partidas foram criadas ou pelo menos facilitadas por ele mesmo. Então, eu gostaria de ver uma partida um pouco mais linear nesse sentido, de uma equipe que não permitisse tanto ao adversário algumas situações que nos coloquem aí em apuros e nos façam ter que correr, às vezes, o dobro, né? Que bom que o time corre, que bom que o time não se furta de buscar até o final. Mas se você consegue controlar um pouco melhor a partida com a bola, não oferecer, né, aquele jogo de trocação ao adversário, e quando criar suas oportunidades e tiver o momento do jogo punir, fica mais fácil para todo mundo, né? E aí sim você pode, de repente, facilitar um jogo que é muito difícil e que é muito disputado. Mas pelas atuações que a gente viu até aqui, nada me leva a crer que assim, a gente vai ter uma ruptura muito grande, né, em que pese essa parada da data FIFA, então o time teve tempo de treinar, de descansar, de se recuperar. Fica a curiosidade também para ver como o time vai se comportar nessa questão do aspecto físico, porque é um time extremamente intenso. Se vocês recuperarem aí o primeiro tempo do Cruzeiro contra o São Paulo, é um time que marca muito alto e que marca individual, e marcar individual exige demais das atletas, né? E aí, por consequência, no segundo tempo, o time caiu muito, a gente sofreu bastante para proteger aquele resultado, aquele um ponto que a gente acabou concretizando e conquistando ali. Então, fica a curiosidade para ver como vai ser o aspecto físico da equipe nessa partida, se a gente vai sentir menos ao longo do jogo. E é aquilo, se você consegue fazer um jogo um pouco mais controlado, se você oferece menos oportunidades para o seu adversário, via de regra, você precisa correr menos atrás, e aí você pode, a palavra não é descansar, né, mas assim, você às vezes não sofre tanto fisicamente, né, pode controlar um pouco mais essa carga. Então, esse seria o cenário ideal. Fica a curiosidade também para ver a questão dos gols que o Cruzeiro tem sofrido. Até aqui o Cruzeiro sofreu gols em todas as partidas, então acho que comunica um pouco com isso também, essa capacidade de ser um pouco mais linear. Acho que é um adversário que, pelo momento, pela situação de tabela, poderia ser um adversário para o Cruzeiro buscar sofrer menos nesse sentido, mas até aqui nada leva a crer, né, que isso vai acontecer, porque realmente é um ponto de atenção você levar gols em todas as partidas do campeonato até aqui. E por fim, eu acho que é a minha maior curiosidade é entender se Camila e Isa Haas já voltam para o time titular ou se começam como opção no banco. Eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira à noite, o Cruzeiro soltou um vídeo hoje ao longo do dia do treinamento ali das atletas, dá para ver que nenhuma das duas está com grupo, então assim, não sei, imagino pelos Instagrams aí da vida, eu vejo que já chegaram em BH, mas não sei se treinam hoje, sexta-feira, e o jogo já é amanhã, sábado, então esse aspecto, né, de você não treinar com o grupo pode pesar, eventualmente, para você não começar uma partida. Eu acho que principalmente no caso da Camila, que já tem, assim, uma companheira de posição que sempre treina muito bem, que já teve a oportunidade de jogar. Em algum momento a gente chegou a discutir se a comissão técnica estava fazendo um rodízio ou não ali na posição de goleiras, então eu acho que, estou supondo, tá, gente, não tem informação, deixando muito claro, mas eu imagino, assim, uma tendência da Tati começar por conta dessa semana aí que ela treinou com o grupo. E no caso da Isa Haas é um pouco mais complexo, porque eu acho que a data FIFA que ela fez é muito impressionante. Então, se você tem essa jogadora apta, por que não usar, né? Eu usaria. Se ela puder fazer, sei lá, pode jogar 30 minutos, eu começaria com ela e tiraria aos 30 do primeiro tempo. Acho que os jogos que ela fez pela seleção mostram que ela é muito diferente e que se você tem essa atleta no seu plantel e ela tá apta, fisicamente tá bem, pode ter minutagem, você tem que pôr para jogar. Mas eu não sei como a comissão técnica vai lidar com isso. Não me surpreenderia se ela começasse como opção no banco. E aí fica a curiosidade para ver quem entra ali no lugar, né? A gente tem a Ambrosio, a gente tem a Laisa, que ainda não estreou pelo Cruzeiro, a gente tem a Gil, que já não é zagueira, mas já fez aquela posição diversas vezes, inclusive esse ano. Então, ele vai com duas zagueiras, ele permanece com a linha de três que ele tem usado mais e só faz a substituição. Então, aí são coisas que eu não me arrisco a dizer, porque vocês sabem que o Jonas muda muito. E aí, somente às 14 horas de amanhã, para a gente descobrir qual vai ser a escalação e qual vai ser a formação tática, o esquema tático do time, né? Mas, independentemente de quem estiver em campo e da forma, da disposição dessas atletas aí, em termos de esquema, eu acho que é um jogo, assim como eu falei aqui na projeção do mês de abril, é um jogo para o Cruzeiro buscar os 3 pontos, obviamente respeitando muito o adversário, sabendo que não vai ser fácil, mas buscar esses 3 pontos, fazer valer o fator casa e fazer valer o momento, né, a força do elenco, para começar com o pé direito. É uma rodada de confrontos diretos, de clássicos entre adversários que brigam na parte de cima da tabela,
Dependendo da combinação, o Cruzeiro pode, inclusive, assumir a liderança, e esse é um mês muito importante da gente buscar aqueles pontos que são acessíveis. Então, assim como a Carol fez uma projeção dentro do campeonato que o Juventude disputa, das equipes que ela acredita, né, que o Juventude tem acessibilidade de pontos, o Cruzeiro também tem partidas em que ele tem acessibilidade de pontos. E essa partida contra o Juventude é uma delas. E aí é óbvio que aqui a gente está conjecturando, está falando, mas na hora que a árbitra apita e o jogo começa, você tem que fazer valer tudo isso, né? E a minha expectativa é para que o time faça valer e conquiste esses pontos que são acessíveis para permanecer nessa toada, né? De fazer a pontuação necessária, eventualmente ganhar uma gordurinha agora para na nossa reta final, que vai ser muito dura, se a gente eventualmente, né, der uma escorregada, isso não fazer tanta diferença aí na nossa campanha. E é isso. Espero vocês lá no Gregorão ou no YouTube, né? E vamos cabulosas.